Minha filha riu e disse: minha sogra conquistou tudo sozinha, diferente de você. Eu respondi: então vou parar de pagar suas contas. Que ela te ajude agora. Minha filha ficou em silêncio e perguntou: quais contas? Eu estava sentada ali, na cadeira de sempre, aquela com o assento um pouco gasto que Larissa nunca se importou em trocar, segurando meu copo d'água com as mãos tremendo. A mesa estava posta com aquela louça branca que eu mesma tinha dado de presente no casamento dela 10 anos atrás. O cheiro de alho e tomate vinha da cozinha, mas meu estômago estava fechado. Não era fome que eu sentia. Era um aperto, uma angústia que começava no peito e subia pela garganta. Larissa estava do outro lado da mesa, com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem. O mesmo sorriso que ela dava quando criança e achava que tinha ganhado uma discussão. Ao lado dela, Fábio, meu genro, olhava para o prato como se ele fosse a coisa mais interessante do mundo. Os netos, Caio e Júlia, mexiam no celular, alheios à tensão que pairava no ar. E foi aí que ela disse: mãe, você precisa entender uma coisa. Larissa cruzou os braços, inclinando a cabeça de um jeito que eu já sabia que vinha veneno. A Edilene conquistou tudo sozinha. Ela ergueu uma empresa do zero, viajou o mundo, criou o Fábio com dignidade. Não é como você, que sempre dependeu do meu pai e depois... bem, apenas sobreviveu. Apenas sobreviveu. Aquelas duas palavras ecoaram dentro de mim como um grito num poço fundo. Senti meu rosto queimar. Meus olhos arderam, mas eu não ia chorar. Não na frente dela. Não depois de tudo. Respirei fundo. Contei até 3. E quando falei, minha voz saiu calma, gelada. A voz de alguém que acabou de acordar depois de anos dormindo. Entendi. Pousei o guardanapo sobre a mesa devagar, como se cada movimento fosse calculado. Então, já que a Edilene é tão incrível e conquistou tudo sozinha, ela pode te ajudar daqui para frente. Larissa franziu a testa. Como assim, mãe? Vou parar de pagar suas contas. As palavras saíram firmes, uma atrás da outra, como pedras caindo numa água parada. A escola dos meninos, o financiamento do carro, o plano de saúde, a academia, o condomínio, tudo. Que a Edilene te ajude agora. O silêncio que tomou conta daquela sala foi ensurdecedor. Fábio finalmente ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Caio largou o celular. Júlia me olhou com aquela expressão de quem acabou de perceber que algo muito sério estava acontecendo. E Larissa? Larissa ficou pálida. Mãe. Ela engoliu seco. Quais contas? Quais contas? Aquela pergunta foi a gota d'água. Minha filha de 42 anos, formada, casada, mãe de 2 adolescentes, não fazia ideia de quantas contas eu pagava por ela. Não fazia ideia do peso que eu carregava sozinha, mês após mês, enquanto ela elogiava a sogra e me diminuía na frente da própria família. Me levantei devagar. Peguei minha bolsa, aquela de couro marrom que estava comigo há anos, gasta mais resistente, assim como eu. Olhei para Larissa nos olhos. Não havia raiva no meu olhar. Havia decepção. E algo que ela ainda não conseguia reconhecer. Determinação. Você vai descobrir. Minha voz saiu baixa, mas cada palavra pesou como chumbo. Pode perguntar para o seu banco. Ou melhor, pode perguntar para Edilene. Saí daquela casa sem olhar para trás. Meus passos ecoavam no corredor, firmes, decididos. Quando fechei a porta do elevador, ainda ouvi a voz de Larissa chamando. Mãe, espera! Mas eu não esperei. Não dessa vez, porque naquela noite, enquanto dirigia de volta para minha casa, a casa que eu conquistei sozinha, tijolo por tijolo, suor por suor, eu entendi uma coisa. Invisibilidade não é o mesmo que fraqueza. E quando alguém invisível decide se fazer ver, o mundo inteiro treme. Eu era Beatriz. Tinha 68 anos, mãos calejadas de tanto trabalhar e um coração que, mesmo partido, ainda batia forte. E aquela conversa na mesa de jantar? Aquilo não foi um fim, foi apenas o começo.
Vocês querem saber por que aquelas palavras da Larissa doeram tanto? Porque ela não fazia ideia de quem eu realmente era. Ninguém fazia. Eu tinha me tornado tão invisível, tão silenciosa nos meus sacrifícios, que minha própria filha acreditava que eu apenas sobrevivi. Deixa eu te contar a verdade. Eu tinha 35 anos quando o Renato morreu. 35. A Larissa tinha apenas 12. Era uma terça-feira de manhã, chuvosa, daquelas que parecem prenunciar desgraça. Ele saiu cedo para fazer uma entrega. A gente tinha uma papelaria pequena ali na zona norte de São Paulo. Nada muito grandioso, mas era nossa. 2 horas depois, recebi a ligação que partiu minha vida ao meio. Acidente na Marginal. Caminhão perdeu o freio. Renato não teve chance. Lembro do velório como se fosse ontem. O caixão fechado. O cheiro enjoativo das flores brancas. A Larissa agarrada na minha cintura, chorando tanto que molhou meu vestido preto inteiro. E eu ali, de pé, sem derramar uma lágrima. Não porque não quisesse chorar, mas porque se eu começasse, tinha medo de não parar nunca mais. Todo mundo me olhava com aquela pena que sufoca. Coitada da Beatriz. O que ela vai fazer agora? Uma mulher sozinha, com uma filha pequena, sem profissão. Sem profissão. Como se cuidar de uma casa, de um negócio, de uma família, não fosse profissão. Na primeira semana depois do enterro, o contador do Renato apareceu na minha sala com uma pasta cheia de papéis. Dívidas, fornecedores cobrando, aluguel atrasado do ponto comercial. Eu olhei para aqueles números, 34.800 dólares no vermelho, e pensei, eu posso desistir agora ou posso levantar. Levantei, assumi a papelaria. Aprendi a negociar com fornecedores, a fazer planilhas, a acordar às 5 da manhã para organizar estoque antes da Larissa acordar para ir para a escola. Meus dedos ficaram marcados de tanto abrir caixa de caderno, de tanto carregar resma de papel. Minhas costas doíam, mas eu não parava. Sabe por quê? Porque eu olhava para a Larissa de uniforme, tomando café da manhã e pensava, ela vai ter uma vida melhor que a minha. Ela vai estudar, vai ser alguém. E foi. Pelo menos eu achava que tinha sido. Quando ela terminou o ensino médio, veio me dizer que queria fazer faculdade de administração. Uma faculdade particular, boa, 1.780 reais por mês. 4 anos. Fiz as contas na minha cabeça, 85 mil reais. Era mais do que eu tinha na poupança. Muito mais. Mas eu disse sim. Claro que disse. Trabalhei dobrado. Transformei aquela papelaria pequena numa distribuidora de materiais escolares. Conquistei contratos com escolas da região. Passei noites em claro fazendo orçamentos, correndo atrás de licitações, recusei convites para sair, para viajar, para viver. Porque minha vida era a Larissa. Ela se formou, lindamente. Eu estava lá na formatura, na última fileira do auditório, com meu vestido azul marinho que eu usava em todas as ocasiões especiais. Chorei quando chamaram o nome dela. Chorei de orgulho, de exaustão, de alívio. 2 anos depois, ela veio com aquele brilho nos olhos. Mãe, preciso fazer um MBA. Todos os gerentes da empresa têm, se eu quiser crescer, 42 mil reais. 2 anos de parcelas. Eu nem pensei 2 vezes. Pode fazer, filha. Eu resolvo. E resolvi. Sempre resolvi. Quando ela casou com o Fábio, eu dei a entrada do apartamento. 120 mil reais que eu tinha juntado em 10 anos, guardando centavo por centavo. Era para ser minha aposentadoria tranquila. Virou o ninho deles. Mãe, você não precisa fazer isso, Larissa disse, mas os olhos dela brilhavam. E eu? Eu abracei minha filha e sussurrei. Quero que você comece sua vida sem dívidas. Você merece. O carro dela, 2 anos atrás, 68 mil à vista. Eu vendi ações que tinha comprado, esvaziei a poupança de emergência, mas ver o sorriso dela ao pegar a chave valia cada centavo. Ou eu pensava que valia. Porque em nenhum momento, em nenhum daqueles anos todos, a Larissa perguntou: Mãe, e você? Como você está? Não quer nada para você?
eu me tornei a provedora invisível. A conta que se paga sozinha, o milagre financeiro que ninguém questiona de onde vem. E quando eu finalmente parei, quando finalmente disse não, sabe o que ela fez? Me comparou com a sogra, com a Edilene, a mulher que ela achava que tinha conquistado tudo sozinha. Mas a verdadeira história da Edilene? Ah, essa eu ainda ia descobrir. E quando descobri, tudo fez ainda mais sentido. Só que naquela noite, dirigindo de volta para casa depois daquele jantar, eu não sabia de nada disso ainda. Eu só sabia de uma coisa. Tinha passado 20 anos construindo castelos para minha filha morar. E ela nunca tinha percebido que quem segurava os alicerces era eu, Edilene. Só de falar esse nome, minha garganta ainda aperta. Não por raiva, pelo menos não no começo, mas por aquela sensação amarga de estar sempre um passo atrás de alguém que nem sequer estava correndo a mesma corrida que eu. A primeira vez que ouvi falar dela foi 3 meses depois que Larissa começou a namorar o Fábio. Minha filha chegou em casa com aquele brilho no olhar, jogou a bolsa no sofá e disse: "Mãe, almocei na casa da família do Fábio hoje. A mãe dele é incrível." Incrível. Essa palavra ecoou na minha cabeça de um jeito estranho. Não que eu tivesse ciúmes, pelo menos era o que eu tentava me convencer. Mas havia algo no tom de voz da Larissa, uma admiração que ela nunca tinha demonstrado por mim daquela forma. Ela tem uma empresa de cosméticos, sabia? A Beleza Natural. Você já deve ter visto os produtos nas farmácias. Larissa mexia no celular enquanto falava, me mostrando fotos. Olha que escritório chique, mãe, e ela construiu isso tudo sozinha, depois que se separou do pai do Fábio. Sozinha. Lá estava aquela palavra de novo. Quando conheci Edilene pessoalmente, no noivado, entendi de onde vinha toda aquela admiração. Ela entrou no salão como se fosse a dona do lugar. 64 anos, mas parecia ter 50. Cabelo loiro impecável, claramente de salão caro, daqueles que cobram $800 num penteado. Roupa de grife, perfume que você sentia de longe, daqueles importados, unhas feitas, joias discretas mais caras. Tudo nela gritava: "Eu venci na vida." E eu? Eu estava com meu vestido azul marinho de sempre, a mesma bolsa de couro gasta, sapato confortável porque meus pés não aguentavam mais salto depois de anos em pé na distribuidora. Você deve ser a Beatriz. Edilene me cumprimentou com 2 beijinhos rápidos, aquele tipo de cumprimento automático de quem não está realmente te vendo. A Larissa fala tanto de você. Que bom ter uma mãe tão presente. Presente. A palavra soou estranha, como se ela quisesse dizer outra coisa, mas tivesse escolhido ser educada. Os meses passaram. O casamento aconteceu. E aos poucos, Edilene foi ocupando um espaço cada vez maior na vida da Larissa. Almoços semanais, idas ao shopping. Viagens de fim de semana para a casa de praia que ela tinha em Guarujá. Mãe, a Edilene me convidou para ir com ela numa feira de negócios em Campinas. Larissa me ligava animada. Ela disse que posso aprender muito sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. Como se eu não fosse uma empreendedora. Como se ter transformado uma papelaria falida numa distribuidora rentável não fosse empreender. Mas eu não falava nada. Apenas sorria e dizia: "Que bom, filha. Aproveita." As coisas começaram a mudar de verdade quando Caio e Júlia nasceram. Edilene aparecia com presentes caros, um berço importado de $4.500, roupinhas de marca, brinquedos educativos que custavam mais que meu aluguel mensal. E eu levava fraldas, comprava remédio, pagava o plano de saúde. Coisas necessárias, mas invisíveis. Ninguém tirava foto das fraldas para postar no Instagram. Os almoços na casa da Edilene se tornaram frequentes. Larissa voltava sempre impressionada. "Mãe, você precisava ver a adega dela. Tem vinhos de $2.000 a garrafa." Ou então, ela me mostrou as fotos da última viagem para Paris. Ficou num hotel 5 estrelas com vista para a Torre Eiffel. E em cada uma dessas histórias havia uma comparação implícita. Edilene viajava para Paris. Eu mal saía de São Paulo.
Edilene tinha vinhos caros. Eu tomava suco de caixinha. Edilene usava roupas de grife. Eu ainda consertava as mesmas blusas há 5 anos. Mas o pior não eram os presentes nem as viagens. O pior eram os comentários, sutis, venenosos, sempre com aquele sorriso de canto. Beatriz, você trabalha tanto, coitada. Nunca tirou férias? Edilene perguntou uma vez, num almoço de família, na frente de todo mundo. É importante cuidar de si mesma, sabe? Eu sempre digo, mulher que não se valoriza, ninguém valoriza. Como se eu não quisesse me valorizar. Como se eu tivesse escolhido trabalhar sem parar. Ou então, Larissa me contou que você tem uma distribuidora. Que fofo! Essas empresinhas familiares têm tanto charme, né? Tão simples. Empresinha. Simples. Cada palavra era uma agulhada. E o pior, Larissa nunca me defendia. Ela ria junto, concordava, como se realmente acreditasse que minha vida era menor, menos importante, menos inspiradora. Até que um dia, durante um jantar na casa deles, já fazia uns 2 anos que estavam casados, Edilene soltou a frase que deveria ter me alertado. Sabe, Larissa, a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos não é dinheiro, é exemplo. Exemplo de independência, de força, de conquista própria. E Larissa olhou para mim. Por um segundo, só um segundo, eu vi algo nos olhos dela. Vergonha? Decepção? Não sei. Mas doeu, porque eu tinha dado tudo para ela. Literalmente tudo. Meu tempo, meu dinheiro, meus sonhos, minha vida. Mas na cabeça dela, influenciada por aquela mulher, eu não tinha dado o principal, exemplo. O que a Larissa não sabia, o que ninguém sabia ainda, era que toda aquela história perfeita da Edilene era uma mentira cuidadosamente construída. Uma fachada linda por fora, mas oca por dentro. E quando eu descobri a verdade? Quando eu descobri, tudo começou a fazer sentido. A arrogância, os comentários venenosos, a necessidade constante de se provar superior. Mas naquele momento, eu ainda era apenas a mãe invisível, ofuscada pelo brilho falso de uma mulher que minha filha idolatrava. E essa sombra só ia crescer, até o dia em que eu finalmente acendesse a luz e revelasse o que realmente se escondia por trás dela. Acordei na sexta-feira com uma clareza que não tinha há anos. Sabe quando você passa tanto tempo num nevoeiro que nem percebe mais que está perdida? E de repente, uma rajada de vento limpa tudo, e você finalmente enxerga onde está? Foi assim. Nem consegui dormir direito. Fiquei a noite inteira olhando para o teto do meu quarto, repassando cada palavra daquele jantar. Diferente de você, mãe. A voz da Larissa ecoava na minha cabeça como um disco arranhado. Mas junto com a dor, vinha outra coisa. Algo que eu não sentia há muito tempo. Raiva. Não aquela raiva explosiva que faz a gente gritar, mas aquela fria, calculada, que te dá foco. Levantei às 6 da manhã. Tomei meu café preto, sem açúcar, sentada na mesinha da cozinha, onde sempre fiz meus planejamentos. Peguei meu notebook velho, aquele que a Larissa vivia dizendo que eu devia trocar, e abri o Internet Banking. Era hora de encarar os números. Comecei a anotar tudo num caderno. Cada transferência, cada pagamento automático, cada Pix que eu tinha feito nos últimos 3 anos. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava, não de nervosismo, mas de indignação. Escola particular dos meninos, $3.200 por mês. Vezes 2. $6.400. Eu pagava há 4 anos. Fiz a conta. $307.200. Plano de saúde da família, 2.180 mensais. 3 anos direto. 78.480. Financiamento do apartamento que eu tinha dado de presente. Ainda faltavam 80 parcelas de 2.340. Eu que pagava desde que eles compraram. $187.200 já investidos. Carro, $68.000 à vista. 2 anos atrás. Condomínio que eu cobria só até eles se ajeitarem. $890 por mês. 28 meses. 24.920. Supermercado que eu ajudava quando o mês estava apertado.
Média de 800 quase todo mês. Mais uns 25 mil reais. Academia da Larissa, porque precisava cuidar da saúde. 240 mensais. 8.640. Inglês do Caio, 580. 20.880. Balé da Júlia, 420. 15.120. Sentei com as costas apoiadas na cadeira e olhei para aquele caderno. O total, 237 mil reais, em 3 anos. 237 mil reais que simplesmente desapareceram. Como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante. E a Larissa? A Larissa nem sabia. Quais contas? Ela tinha perguntado. Peguei o celular e liguei para o banco. Cancelei todos os débitos automáticos, todas as autorizações de transferência, todos os Pixes agendados. A moça do outro lado da linha perguntou se eu tinha certeza, se não era engano. Tenho absoluta certeza, respondi. Minha voz saiu firme, sem margem para dúvida. Depois fui tomar banho. Demorado. Deixei a água quente cair nas minhas costas tensas, lavando não só o corpo, mas anos de submissão silenciosa. Quando saí, me olhei no espelho embaçado. Beatriz. 68 anos. Cabelos grisalhos que eu sempre achei bonitos, mas que a Larissa vivia sugerindo que eu pintasse. Rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir e de tanto chorar escondida. Mãos fortes, calejadas. Você não é invisível, falei para meu reflexo. Você só deixou que te tratassem assim. Às 10 da manhã, encontrei com a Teresa no nosso café de sempre, a Praça das Rosas, ali perto da distribuidora. Teresa era minha amiga há 30 anos, desde antes do Renato morrer. Ela conhecia cada capítulo da minha vida. Pelo seu rosto, ou você ganhou na loteria ou tomou uma decisão drástica, ela disse assim que me viu, mexendo no cappuccino dela. A segunda opção. Sentei e contei tudo. O jantar, a frase da Larissa, os 237 mil reais, os cancelamentos. Teresa ficou em silêncio por uns segundos. Depois soltou aquela risada dela, alta, sem papas na língua. Finalmente, achei que você ia deixar essa menina sugar você até secar completamente. Fui idiota, T. Fui idiota por anos. Não. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Você foi mãe. Mães fazem isso. Dão tudo, até a última gota. Mas tem uma hora que a gente precisa aprender que dar tudo não é amor. Às vezes é desserviço. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Desserviço. Era exatamente isso. Eu tinha transformado minha filha numa pessoa que não sabia o valor das coisas, que achava que tudo caía do céu, que desprezava a própria mãe porque nunca precisou lutar. E agora? Teresa perguntou. Qual é o plano? Não vou falar nada. Tomei um gole do meu café amargo. Quero ver quanto tempo demora para ela perceber que a torneirinha secou. Quero ver se ela vai correr para a sogra maravilhosa. E aí, pausa dramática. Aí a gente vai ver o circo pegar fogo. Teresa sorriu daquele jeito conspirador. Você está diferente, Bia. Estou. E era verdade. Algo tinha mudado dentro de mim. Não era maldade, não era vingança, era justiça. Era o momento de mostrar para Larissa e para mim mesma que eu não era aquela mulher que apenas sobreviveu. Eu tinha construído um império do zero. Tinha erguido minha filha sozinha. Tinha bancado sonhos, faculdades, apartamentos, carros, tudo isso trabalhando, suando, abrindo mão de mim mesma. E agora? Agora eu ia simplesmente parar. E assistir o castelo de cartas desmoronar. Porque tem uma coisa que a Larissa ainda não sabia. Toda estrutura precisa de base. E quando a base decide sair do lugar, tudo desaba. 3 semanas. Eu dei mentalmente 3 semanas para a primeira conta vencida chegar. E eu estaria ali, assistindo. Não com prazer, mas com a certeza de que, às vezes, a melhor lição que podemos dar a alguém que amamos é deixar que enfrentem as consequências das próprias escolhas. 22 dias. Foi exatamente esse o tempo que demorou para a primeira bomba explodir. Eu estava na distribuidora, conferindo uma remessa de cadernos que tinha chegado da fábrica, quando meu celular tocou.
O nome dela piscou na tela. Larissa. Meu coração deu aquela acelerada involuntária que a gente sente quando é filho ligando, não importa a idade que eles tenham. Respirei fundo antes de atender. Mãe. A voz dela saiu estranha, meio ofegante. Tem um problema. Que tipo de problema? Continuei anotando os números no meu bloquinho, fingindo uma tranquilidade que eu não sentia. A escola ligou. Disseram que a mensalidade dos meninos está atrasada, 3 semanas de atraso, e tem multa. Pausa. Eu não entendo, você não tinha acertado o pagamento automático disso? Ah, então ela realmente achava que era automático, como se o dinheiro brotasse sozinho da conta. Tinha, respondi, examinando um caderno com defeito na lombada. Mas cancelei. Silêncio do outro lado, daqueles silêncios pesados que parecem sugar o ar da ligação. Você... cancelou? A voz dela subiu 2 tons. Mãe, como você cancela uma coisa dessa sem avisar? Do mesmo jeito que você me compara com sua sogra sem avisar. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, mas não me arrependi. Mãe, pelo amor de Deus, isso é coisa de criança. Os meninos vão ser envergonhados na escola. Algo dentro de mim se retorceu. Os netos, meus netinhos. Caio com aquele jeito quieto, sempre de cabeça enfiada nos livros. Júlia com seus desenhos coloridos que ela sempre me mostrava orgulhosa. Por um segundo, quase cedi. Quase. Mas aí me lembrei. Lembrei da Larissa rindo na mesa, dizendo que a sogra tinha conquistado tudo sozinha. Lembrei dos anos invisível, dos sacrifícios que ninguém via. Larissa, você tem 42 anos, é formada, casada, mãe de 2 adolescentes. Minha voz saiu firme, sem margem para negociação. A mensalidade é R$ 3.200 por criança. Você e o Fábio não têm R$ 6.400 por mês para pagar a escola dos próprios filhos? Mãe, você sabe que nosso orçamento é apertado. O Fábio tem aquela dívida do carro que a mãe dele emprestou. Espera. A mãe dele emprestou? Edilene, a mulher maravilhosa que conquistou tudo sozinha, emprestou dinheiro para o próprio filho? Com juros, aposto. E quanto é a escola, Larissa? Quanto você acha que custa por mês? Não sei exatamente, mas R$ 3.200 por criança. 6.400 no total, e eu pago isso há 4 anos. 4 anos, Larissa. Você sabia disso? Mais silêncio. Eu achei que era menos. A voz dela ficou pequena. Tipo uns 1.500 por criança. Eu quase ri, quase. Mas não tinha nada engraçado nisso. Minha filha, uma mulher adulta com MBA, não fazia ideia do valor da escola dos próprios filhos. E o plano de saúde? Continuei. 2.180 por mês. O financiamento do apartamento? 2.340. O condomínio? 890. O carro que você dirige? 68 mil à vista 2 anos atrás. Quer que eu continue? Mãe. Agora ela estava chorando. Mas eram lágrimas de pânico, não de arrependimento. Você não pode fazer isso. Não pode simplesmente parar tudo de uma vez. Posso. E fiz. Sentei na minha cadeira do escritório, aquela velha de couro rachado que eu me recusava a trocar porque ainda era confortável. Agora vocês vão aprender a viver com o dinheiro que vocês ganham, não com o meu. E o que eu vou fazer? A escola já mandou notificação. Se não pagar até sexta, os meninos ficam retidos na secretaria. Minha mão apertou o telefone. A imagem dos meus netos sendo humilhados me cortou por dentro. Mas eu precisava ser forte. Por eles. Por mim. Você vai fazer o que toda mãe responsável faz, Larissa. Vai sentar com seu marido, olhar as contas, cortar gastos desnecessários e pagar. Ou vai pedir ajuda para sua sogra maravilhosa que conquistou tudo sozinha. A Edilene não vai. Ela parou no meio da frase. Interessante. Não vai o quê? Nada. Esquece. Mas eu não esqueci. Tinha algo ali. Algo que ela não queria falar. Larissa, quantas vezes você já pediu dinheiro para Edilene? Isso não vem ao caso. Vem sim. Quantas?
Ela suspirou derrotada. 2 vezes, pedi emprestado para reformar a cozinha e para trocar a geladeira. E ela emprestou? Emprestou, mas cobrou juros, 5% ao mês. Disse que era para eu aprender a ter responsabilidade financeira. 5%. A sogra perfeita cobrava de agiota do próprio filho e nora. E você pagou? Ainda estou pagando. A voz dela estava envergonhada agora. Faltam 6 parcelas de 1.200. 1.200. 7.200 que ela ainda devia para a sogra. E eu nunca cobrei 1 centavo. Nunca cobrei nem gratidão. Então você já sabe o caminho, filha. Liga para Edilene. Pede mais um empréstimo, com juros. Aprende essa responsabilidade financeira que ela tanto prega. Mãe, por favor, tenho que desligar. Chegou o cliente. Não tinha chegado cliente nenhum, mas eu não aguentava mais ouvir. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Apoiei a cabeça na mesa e respirei fundo, tentando controlar aquele turbilhão de emoções. Dor, raiva, alívio, culpa. O celular vibrou. Mensagem da Larissa. Mãe, a gente precisa conversar pessoalmente. Não pode ser assim. Não respondi. Mais tarde, já em casa, Teresa me ligou. E aí, ela já descobriu? Descobriu. Contei tudo. E você está bem? Olhei pela janela da sala. Lá fora, a rua estava cheia de vida. Crianças brincando, carros passando. O mundo continuava girando, indiferente aos dramas individuais de cada um. Estou, respondi. E pela primeira vez em semanas, era verdade. Estou cansada, magoada, mas estou bem, porque eu finalmente parei de carregar um peso que nunca foi só meu. Porque às vezes a gente ama tanto que esquece de ensinar. E ensinar de verdade dói. Dói em quem ensina e dói em quem aprende. Mas era necessário. Mesmo que meu coração sangrasse a cada ligação não atendida, a cada mensagem ignorada. Porque a Larissa precisava cair. Só assim ela ia aprender a levantar sozinha. Eu não esperava que fosse acontecer tão rápido. Mas a Teresa tem uma prima que trabalha num restaurante chique ali na região dos Jardins, aquele bistrô Provence que cobra R$ 180 num prato de massa. E foi lá que aconteceu. 2 dias depois daquela ligação tensa com a Larissa, a prima da Teresa, a Neuza, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Bia, sua filha está aqui. Com aquela loira arrumada que você me mostrou uma vez. Parece coisa séria. Meu estômago revirou. Larissa tinha ido atrás da Edilene, exatamente como eu imaginei que faria. Consegue ouvir alguma coisa? Digitei de volta, sentindo uma mistura estranha de curiosidade e aperto no peito. Vou tentar. A mesa delas fica perto do balcão. Fiquei grudada no celular pelos próximos 20 minutos. Até que a mensagem chegou, longa, detalhada. A Neuza tinha ouvidos de morcego, sempre digo isso. Segundo ela, a Larissa chegou nervosa. Pediu um vinho, coisa que minha filha só faz quando está desesperada. Edilene estava impecável como sempre, de óculos escuros na cabeça, aquelas unhas perfeitas tamborilando na taça de chardonnay. A conversa começou com amenidades. Como estavam os meninos, o trabalho do Fábio, essas coisas. Até que a Larissa juntou coragem. Edilene, eu preciso te pedir uma ajuda. A voz dela tremia, segundo a Neuza. Claro, querida. O que foi? Edilene sorriu, mas era daqueles sorrisos frios, de quem já sabe o que vem pela frente. É que minha mãe cortou a ajuda financeira que ela dava pra gente. Do nada. E agora estamos com várias contas atrasadas. A escola dos meninos, o cartão de crédito, o financiamento do carro do Fábio. A Larissa enrolava o guardanapo entre os dedos. São 8. 400 que a gente precisa resolver urgente. Até sexta. R$ 8.400. O desespero tinha número e valor. Edilene tomou um gole do vinho dela, devagar, saboreando. Não era o vinho que ela saboreava, era o momento, o poder de ter alguém pedindo. Entendo.
A voz dela saiu aveludada, cheia de falsa preocupação. Mas, Larissa, você não acha que está na hora de vocês aprenderem a viver com o dinheiro de vocês? Você e o Fábio são adultos. As mesmas palavras que eu tinha dito. Mas vindo dela, tinha outro peso. Tinha desprezo. Eu sei. Larissa abaixou a cabeça. Mas é uma fase. Assim que o Fábio conseguir aquela promoção... Larissa, Edilene interrompeu, colocando a taça na mesa com um tim delicado. Sua mãe te mimou demais, te acostumou mal. Agora você está pagando o preço. Quando a Neuza me mandou essa parte, eu tive que sentar. Meus olhos arderam. Eu que acostumei mal. Eu que mimei. Mas você pode me ajudar, não pode? A Larissa insistiu. Você sempre diz que família é tudo. Família é tudo, sim. Edilene fez sinal para o garçom, pedindo mais vinho. Mas ajudar de verdade não é dar dinheiro. É ensinar a ter responsabilidade. A Neuza contou que dava para ver a decepção no rosto da Larissa, os olhos marejando, as mãos tremendo. Edilene, por favor, são só 8.400. Eu prometo que pago de volta. Houve uma pausa longa. Edilene pegou a bolsa, daquelas Prada que custam o valor de um carro popular, e tirou o celular. Ficou mexendo nele por uns segundos que devem ter parecido horas para a Larissa. Está bem. Ela suspirou como se estivesse fazendo o maior sacrifício do mundo. Vou transferir 2.000 hares agora. É o que posso no momento. Tenho meus próprios compromissos, você entende. 2.000. De 8.400 que a Larissa precisava, a sogra maravilhosa ofereceu 2.000. Só isso? A voz da minha filha saiu num fio. Larissa, eu também tenho contas. A empresa está passando por ajustes, investimentos. Edilene digitava no celular. E tem outra coisa, preciso de volta em 30 dias, com a correção mensal de costume. A Larissa ficou pálida. Os 5%? Exatamente. É o padrão de mercado, querida. 2.100 hares em 30 dias. Consegue? 2.000 que viravam 2.100. Enquanto isso, eu tinha dado centenas de milhares sem nunca cobrar nem R$1 de juros. Eu vou ter que conseguir. A Larissa aceitou, derrotada. A Neuza me contou que elas ainda ficaram mais uns 20 minutos. Edilene falou sobre como tinha sido difícil construir tudo sozinha, como tinha aprendido a ser dura consigo mesma, como o mundo não dá nada de graça. Cada frase era uma cutucada na Larissa, uma comparação velada comigo. Sua mãe te protegeu demais da realidade. Agora você está aprendendo do jeito difícil. Edilene pagou a conta. 340 hares em vinho e entrada, com um cartão dourado. Mas vai ser bom para você. Dor ensina. Quando a Neuza terminou de me contar, fiquei sentada na poltrona da sala por quase 1 hora, só processando. A Larissa tinha ido humilhada até a sogra, tinha ouvido verdades duras sobre mim, e tinha saído de lá com migalhas, 2.000 reais, com juros. E eu? Eu tinha dado tudo, sem esperar nada, mas agora havia uma coisa que me intrigava. Edilene disse que a empresa estava passando por ajustes, investimentos. Que frase estranha, que desculpa conveniente para não emprestar mais dinheiro. Liguei para a Teresa. Você não disse que conhece o Moacir? Aquele contador que trabalha com empresas de cosméticos? Conheço. Por quê? Preciso que você descubra uma coisa para mim. Sobre a Edilene? Exatamente sobre a Edilene. Porque algo não batia. Uma mulher rica que ostentava tanto, que tinha erguido um império sozinha. Mas que só podia emprestar 2.000 reais e ainda por cima cobrando juros de agiota? Pia, o que você está planejando? Teresa perguntou, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Nada demais. Olhei pela janela, vendo o sol se pôr alaranjado entre os prédios. Só quero saber quem realmente é a mulher que minha filha tanto admira. Porque eu tinha uma suspeita. Uma suspeita que, se confirmada, mudaria completamente o jogo.
A Edilene tinha construído sua reputação em cima de uma história linda de superação. Mas toda história tem um lado B, e eu estava prestes a descobrir qual era o dela. 2 dias depois, a Teresa me ligou. Bia, você vai querer sentar antes de ouvir o que eu descobri. Sentei. E o que ela me contou confirmou todas as minhas suspeitas, e também me deu a arma perfeita para o que viria a seguir. Bia, a Edilene é uma farsa. A voz da Teresa soou tão direta pelo telefone que quase derrubei minha xícara de café. Uma farsa completa. Estava na varanda de casa, naquela cadeira de balanço que eu comprei num brechó há 15 anos. O sol da tarde batia quente no meu rosto, mas um arrepio percorreu minha espinha. Conta tudo, devagar. Teresa respirou fundo. Eu podia imaginar ela do outro lado, com aquela cara de quem descobriu o segredo do século. O Moacir me passou uns contatos. Conversei com 3 fornecedores da beleza natural. Bia, aquela empresa está afundada em dívidas. Quanto? 890 mil reais. Quase 1 milhão. Deixei a informação assentar na minha cabeça como chumbo afundando na água. Como uma empresa que vende produto em farmácia chega nesse ponto? Má gestão. O Moacir me explicou. A Edilene herdou tudo pronto do pai dela, o seu Arnaldo. Ele era industrial, dono de 3 fábricas de cosméticos. Morreu em 2003. Deixou tudo para a filha única. Teresa fez uma pausa. Ela não construiu porcaria nenhuma, Bia, só administrou, e administrou mal. Arnaldo. Eu me lembrava vagamente. Tinha visto o nome dele numa placa antiga no escritório da Edilene, uma vez que fui buscar a Larissa lá. Indústrias Arnaldo Ferreira, fundada em 1978. Nunca tinha prestado atenção. E tem mais, Teresa continuou. Descobri que ela entrou numa de expandir a marca em 2019. Abriu 3 lojas físicas em shopping de luxo. Morumbi, Iguatemi, JK. Cada ponto custou uma fortuna de luvas. Reformas chiques, estoque imenso, funcionários. Só que não vendeu nem metade do esperado. Deixa eu adivinhar. Fechou tudo? Fechou em 2022, com dívida em cima de dívida. Fornecedores sem receber, bancos cobrando. Ela vive num malabarismo financeiro insano. Peguei meu caderninho, aquele mesmo onde tinha anotado meus gastos com a Larissa, e comecei a anotar. Precisava visualizar. E aquele apartamento chique na Faria Lima? Perguntei. Alugado. 3.800 por mês. E ela está com 2 meses atrasados, segundo uma amiga da Neuza que trabalha na imobiliária. Alugado. A mulher que conquistou tudo sozinha morava de aluguel. O carro? Leasing. Ainda deve 78 mil reais nele. As roupas de grife? As joias? Teresa riu, mas era uma risada amarga. Cartão de crédito parcelado em 12 vezes, às vezes 24. O Moacir conseguiu confirmar que ela tem 4 cartões no limite. Soma uns 20 mil reais só de dívida rotativa. Fiquei olhando para o horizonte, tentando processar. A imagem perfeita que a Edilene vendia era pura fachada. Uma casa de cartas prestes a desabar. E aquela casa de praia no Guarujá que ela tanto mostra? Da irmã do ex-marido. Ela só usa quando a cunhada viaja. Tira foto, posta no Instagram como se fosse dela. Cada revelação era uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Por isso ela cobrava juros de agiota do próprio filho. Por isso só conseguiu emprestar 2 mil reais para Larissa. Por isso todo aquele desespero escondido atrás de sorrisos de verniz. Teresa, consegue imprimir tudo isso? Documentos, prints, reportagens? Já estou te mandando por e-mail. Tem matéria no Jornal Econômico sobre o fechamento das lojas dela. Tem processo de fornecedores na justiça. Tem tudo. Abri meu e-mail no celular. Lá estava. 15 arquivos. Li cada um com a atenção de quem está montando um dossiê. Havia uma reportagem de 2022. Beleza Natural fecha 3 lojas de luxo após prejuízo de 1,2 milhão. A foto mostrava a Edilene na porta de uma das unidades, sorriso forçado, tentando parecer confiante.
A matéria mencionava dificuldades de adaptação ao mercado e crise pós-pandemia. Mas nas entrelinhas estava claro: má gestão. Outro documento era uma ação judicial, fornecedor cobrando R$ 240 mil de matéria-prima não paga, datado de 8 meses atrás. Tinha até uma nota no Reclame Aqui. Funcionária reclamando de salários atrasados. Bia, você ainda está aí? A voz da Teresa me trouxe de volta. Estou só processando. O que você vai fazer com isso? Boa pergunta. O que eu ia fazer? Minha primeira reação foi raiva. Raiva dessa mulher que tinha envenenado a cabeça da minha filha com mentiras, que tinha se colocado num pedestal falso, que tinha me diminuído, me chamado de simples, de dependente, de fraca. Mas depois veio outra coisa, algo mais frio, mais calculado. Vou guardar, respondi. Por enquanto. Por enquanto? Sim, porque essa informação tem valor, T, e eu vou usar no momento certo. Você está planejando algo? Estou, mas ainda não sei exatamente o que. Levantei da cadeira, entrei em casa. Só sei que chegou a hora da verdade aparecer. A Larissa precisa ver quem realmente é a mulher que ela tanto idolatra. Passei o resto da tarde organizando tudo numa pasta. Separei por categorias: dívidas, processos, mentiras, fachadas. Cada documento era uma prova. Cada foto, uma contradição. À noite, já deitada, fiquei pensando. A Edilene tinha construído toda uma persona. A empresária de sucesso, a mulher forte e independente, a sogra perfeita. E a Larissa tinha comprado essa ilusão completamente. Mas por que eu me importava? Por que não deixava a Larissa descobrir sozinha? Porque não era sobre vingança. Era sobre verdade. Era sobre mostrar para minha filha que o brilho que ela tanto admirava era falso. Era sobre fazê-la entender que eu, a mãe que ela desprezou, tinha construído algo real, suado, honesto. Eu não herdei nada, não fingi nada, não devi nada a ninguém. Cada tijolo da minha vida foi colocado com minhas próprias mãos, e isso tinha valor, tinha dignidade, mesmo que ninguém postasse foto no Instagram. No dia seguinte, a Larissa me mandou mensagem. Mãe, consegui metade do dinheiro da escola. Edilene me emprestou. Vou parcelar o resto. Os meninos não vão ser envergonhados. Li a mensagem 3 vezes. Edilene me emprestou, como se fosse um favor imenso, como se R$ 2.000 com juros de agiotagem fosse generosidade. Não respondi, só salvei a mensagem, mais uma peça do quebra-cabeça, porque em breve, muito em breve, eu ia reunir todas essas peças, ia colocar tudo na mesa, na frente da Larissa, do Fábio, dos netos e da própria Edilene. Ia ter um jantar onde a verdade seria servida como prato principal, onde as máscaras cairiam, onde a mulher perfeita seria exposta pelo que realmente era, e onde eu, a mãe invisível, a que apenas sobreviveu, finalmente mostraria meu verdadeiro valor. Não com gritos, não com escândalo, mas com fatos, números, documentos, verdades incontestáveis. Porque às vezes a melhor vingança não é fazer barulho, é simplesmente acender a luz num quarto cheio de sombras e deixar que todos vejam o que estava escondido ali o tempo todo. 63 dias. 2 meses e 2 dias depois daquele jantar que rachou tudo ao meio, a campainha da minha casa tocou numa tarde de sábado. Eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá, aquela receita da minha mãe que leva erva doce. O cheiro adocicado tomava conta da casa toda. Limpei as mãos no avental e fui atender, já imaginando que fosse a Teresa trazendo as bromélias que tinha me prometido. Mas quando abri a porta, era a Larissa. Ela estava diferente. Cabelo preso num coque desleixado, sem maquiagem, olheiras profundas, a blusa de linho amarrotada como se tivesse dormido com ela, e no colo um buquê de flores, rosas cor-de-rosa, daquelas de floricultura cara, embrulhadas em papel crepom com laço dourado. Oi, mãe.
A voz dela saiu pequena. Fiquei parada na porta, sem abrir espaço. Meu coração apertou. É automático. A gente não controla quando é filho na nossa frente. Mas minha cabeça estava clara, fria. Larissa. Eu... Posso entrar? Dei um passo para o lado. Ela entrou devagar, olhando em volta como se estivesse numa casa estranha. Engraçado. Quantas vezes ela tinha vindo aqui nos últimos anos? 5, 6. Sempre com pressa, sempre de passagem. Oi, mãe. Vim só pegar uma coisa. Não posso ficar, tenho compromisso. A gente se vê semana que vem. Semana que vem que nunca chegava. Senta. Apontei para o sofá. Quer café? Não, obrigada. Ela sentou na beirada, segurando as flores como se fossem uma tábua de salvação. Trouxe isso para você. Peguei o buquê. Bonito, caro. Calculei mentalmente. Devia ter custado uns 180. Dinheiro que ela não tinha para gastar com flores. Coloquei o buquê na mesinha de centro, sem buscar vaso. Precisa de algo? Perguntei, ficando em pé. Postura de quem não vai ficar muito tempo. Mãe, senta. Por favor. Sentei na poltrona de frente para ela. Cruzei as mãos no colo e esperei. A Larissa respirou fundo, olhou para o chão, para o teto, para as próprias mãos, para qualquer lugar menos para mim. Eu vim pedir desculpas. As palavras saíram rápidas, ensaiadas. Por aquele dia, pelo que eu disse, eu estava estressada, não quis dizer aquilo, foi sem pensar. Você disse exatamente o que pensava. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Pessoas estressadas falam verdades, não inventam mentiras. Ela finalmente me olhou, os olhos marejados. Não era verdade, mãe, eu só... A Edilene fica falando tanto sobre como ela construiu tudo sozinha, e eu acabou acreditando, completei. Acabou comparando. Acabou me achando menos, inferior. Não foi isso. Foi exatamente isso, Larissa. Me inclinei para frente. Você riu de mim, na frente do seu marido, dos seus filhos. Disse que eu não conquistei nada sozinha, que eu só sobrevivi. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Limpou rapidamente. Eu errei. Eu sei que errei. E eu sinto muito. Silêncio. O relógio da parede marcava as batidas. Tic-tac, tic-tac. Por que você está aqui, Larissa? Perguntei cansada. De verdade. Por que você veio? Porque você é minha mãe e... Quanto você está devendo? Ela congelou. A boca entreaberta, a mentira morrendo na garganta. Quanto? Repeti sem emoção na voz. Os ombros dela caíram, derrotados. 18.720 reais. 18.000. Em 2 meses. Discrimina pra mim. Mãe, isso importa? Importa. Quero saber onde você enfiou quase 19.000 reais em 60 dias. Ela mexeu na bolsa com mãos trêmulas. Tirou o celular. Abriu o app do banco. Me mostrou a tela. Lista vermelha de dívidas. Escola. 6.400 ralers, 2 meses atrasados. Cartão de crédito, 4.830, mínimo vencido. Financiamento do carro, 3.700, 2 parcelas. Condomínio, 1.780, 2 meses. Supermercado, 2.010, crédito estourado. E essa aqui? Apontei para uma linha. Edilene Ferreira, 2.100. É o empréstimo que ela me fez, com os juros. A voz da Larissa saiu envergonhada. Vence semana que vem. 2.000 que viraram 2.100. 5% de juros. Em 1 mês. A Edilene te decepcionou, não foi? Não era pergunta. Era constatação. Larissa não respondeu, mas a resposta estava nos olhos dela. Você foi até ela, pediu ajuda, humilhada, e ela te deu migalhas. Minha voz estava calma, mas cada palavra pesava. Cobrou juros de você, como se você fosse um investimento. Como se família fosse negócio. Mãe, ela disse que está com problemas na empresa, que está passando por ajustes. Eu sei. Ela usa essa desculpa com todo mundo. Me levantei, fui até a cozinha,
Desliguei o forno. O bolo estava pronto. Deixei esfriar. Voltei para a sala. Larissa, você veio aqui pedir dinheiro? Ela abaixou a cabeça. Vim pedir desculpas. Mas também precisa de dinheiro. Mais lágrimas. Mãe, os meninos. A escola ameaçou cancelar a matrícula. O Caio está com vergonha de ir porque os amigos ficam perguntando por que ele não foi na excursão. A Júlia parou com o balé porque eu não consegui pagar. Meu peito apertou. Meus netos, sofrendo por causa dessa guerra toda. Mas eu não podia ceder. Não agora. Não assim. E o que você quer que eu faça, Larissa? Ajuda a gente, só dessa vez. Eu prometo que... Promete o quê? Que vai respeitar, que vai valorizar, que nunca mais vai me comparar com ninguém? Sentei de novo, olhando fundo nos olhos dela. Ou promete até conseguir o dinheiro e depois volta a me esquecer? Não é assim. É exatamente assim. Você só lembra que eu existo quando precisa de alguma coisa. Minha voz tremeu. Pela primeira vez, tremeu. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Sem pedir nada. Silêncio. Responde, Larissa. Quando? Eu... não lembro. Pois é, nem você lembra. Levantei de novo. Precisava me mover. Você tem 42 anos. MBA. Formação, experiência. Você e o Fábio trabalham. Ganham bem, mas não sabem viver dentro do orçamento de vocês. A vida está cara, mãe. Sempre esteve. E você acha que era fácil para mim? Viúva aos 35, com uma filha de 12 anos, uma papelaria afundada em dívidas? Minha voz subiu. Você acha que foi mágica eu ter pagado sua faculdade? Seu MBA? Seu apartamento? Seu carro? Eu sei, mãe, eu sei. Não sabe, você não faz ideia. Respirei fundo, tentando me controlar. Sabe quantas noites eu passei acordada fazendo conta? Quantas vezes eu deixei de comprar roupa para mim para poder pagar a mensalidade da sua faculdade? Quantos passeios, viagens, namoros eu recusei porque precisava trabalhar? Mãe. Não. Levantei a mão. Você me comparou com a Edilene. Disse que ela conquistou tudo sozinha. Diferente de mim. Caminhei até a janela de costas para ela. Então conquista você também, sozinha, igual ela. O soluço da Larissa preencheu a sala. Você quer me ver na rua? É isso? Quer que os seus netos sofram? Virei para ela. Não. Quero que você cresça, que amadureça, que aprenda. Aprenda o quê? Que nada cai do céu, Larissa. Que respeito se constrói. Que dignidade não é ter apartamento chique ou carro novo, é ter caráter. É reconhecer quem está do seu lado de verdade. Ela ficou em silêncio. Depois levantou, pegou a bolsa. Então você não vai me ajudar? Não. O olhar dela endureceu. Raiva misturada com desespero. Está bem, vou resolver sozinha. Ótimo. Ela foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Você mudou, mãe. Não mudei. Só parei de ser invisível. E ela saiu. 3 meses e meio depois daquele jantar que partiu tudo ao meio, eu finalmente estava pronta. Passei a semana inteira preparando. Limpei a casa de cima a baixo. Tirei a toalha de linho bege do armário, aquela que eu guardava para ocasiões especiais e que quase nunca usava. Comprei ingredientes frescos no Mercadão, filé mignon, batatas, aspargos, ingredientes para o pavê de chocolate que os netos adoravam. Gastei 340 nisso tudo. Dinheiro que eu tinha. Dinheiro que eu ganhei. Sem pedir emprestado de ninguém. Na quinta-feira à tarde, mandei o convite. Um áudio no grupo da família, aquele que a Larissa tinha criado há anos e que vivia silencioso. Boa tarde, estou convidando toda a família para um jantar aqui em casa no sábado, 19h. Larissa, Fábio, Caio, Júlia e Edilene. Sim, sua sogra também, Larissa. Preciso conversar com todos. É importante. Espero vocês. Curto, direto, sem margem para recusa. A resposta da Larissa demorou 10 minutos. Mãe, por que a Edilene?
Você vai entender no dia. Fábio respondeu: Estaremos lá, dona Beatriz. A Edilene levou 2 horas para responder: Querida Beatriz, que surpresa! Claro que vou. Será um prazer. Prazer. Ela não fazia ideia do que estava por vir. No sábado, acordei às 6. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, passei creme, vesti minha calça de alfaiataria preta, aquela que eu tinha comprado há 6 meses e nunca tinha usado. Blusa branca de seda, brincos discretos. Me olhei no espelho. Beatriz, 68 anos. Cabelos grisalhos soltos nos ombros, rugas de expressão. Mas os olhos? Os olhos estavam diferentes. Havia força neles, determinação. Hoje acaba, falei para o meu reflexo. A casa estava impecável quando eles começaram a chegar. Primeiro vieram Caio e Júlia, trazidos pelo Fábio. Os meninos me abraçaram apertado. Senti falta deles nesses meses. Caio estava mais alto. Júlia tinha cortado o cabelo. Vó, que cheiro bom! Júlia enfiou o nariz na cozinha. Fiz pavê, seu favorito. O sorriso dela iluminou meu coração partido. Larissa chegou 10 minutos depois, sozinha. Estava tensa, olhos inquietos. Cumprimentou todo mundo com beijos rápidos e ficou perto do sofá, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. E então, às 7h15, a campainha tocou. Edilene. Entrou como se estivesse desfilando. Vestido azul royal, sapato de salto, aquele perfume caro que tomava conta do ambiente. Cabelo impecável, maquiagem perfeita, a máscara bem colocada. Beatriz, que casa aconchegante! Ela olhou em volta com aquele ar de superioridade mal disfarçado. Você mantém tudo tão... simples. É charmoso. Simples, claro. Obrigada por vir, Edilene. Senta, vou servir o jantar. Preparei a mesa com calma. Filé ao molho madeira, batatas rústicas, aspargos grelhados, salada. Vinho, uma garrafa boa de 120 Helles que eu tinha comprado especialmente. Tudo servido em pratos brancos simples, mas elegantes. Nossa, Beatriz, você capriou. Fábio elogiou, genuinamente impressionado. Ocasiões especiais pedem dedicação. Comemos com conversa amena nos primeiros 20 minutos. Os meninos contando sobre a escola, que a Larissa finalmente conseguiu quitar com muito sacrifício. Fábio falando sobre o trabalho. Edilene monopolizando a conversa com histórias sobre uma suposta viagem para Gramado. Eu comia devagar, observando, esperando o momento certo. Quando terminamos a sobremesa, o pavê estava perfeito. Levantei. Vou buscar café. Fábio, me ajuda a trazer aquele envelope que está na estante? Ele piscou, confuso, mas obedeceu. Voltou com um envelope pardo, grande, pesado. Coloquei o envelope no centro da mesa. Todas as conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para ele. O que é isso, mãe? Larissa perguntou, a voz já trêmula. É a verdade. Abri o envelope devagar, tirando folha por folha. Nos últimos meses, eu fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Fui atrás da verdade. Espalhei os documentos sobre a mesa. Planilhas, extratos, comprovantes. Essa aqui, levantei a primeira folha, é a lista completa de tudo que paguei por você nos últimos 20 anos, Larissa. O rosto dela perdeu a cor. Faculdade, 85 mil Helles. MBA, 42 mil Helles. Entrada do apartamento, 120 mil Helles. Carro, 68 mil Helles. E nos últimos 3 anos, em ajudas mensais, escolas, planos de saúde, condomínio, supermercado, fiz uma pausa dramática. 237 mil reais. Silêncio absoluto. Até as crianças tinham parado de mexer. Somando tudo, ao longo de 2 décadas, investi 847.300 Helles em você. Minha voz estava firme, sem raiva, apenas factual. 847.300 reais que eu conquistei sozinha, trabalhando, suando, abrindo mão de mim mesma. Larissa tinha lágrimas escorrendo. Fábio olhava para os números boquiaberto. Mãe, eu não sabia que era tanto... Não sabia porque nunca perguntou. Peguei outra folha. Mas o mais interessante não é isso. O interessante é a história da Edilene.
A sogra endireitou as costas. O sorriso sumiu. Do que você está falando? Estou falando da verdade, Edilene. Espalhei mais documentos. Durante anos você alimentou a narrativa de que construiu tudo sozinha, que ergueu a beleza natural do zero, que é uma empresária de sucesso, que conquistou tudo com suor e trabalho. Peguei uma reportagem antiga, mas a verdade é que você herdou tudo do seu pai, Arnaldo Ferreira. A empresa, as fábricas, tudo. Você nunca construiu nada, só administrou. O rosto dela virou pedra. E administrou mal. Coloquei na mesa o processo judicial. 890 mil reais em dívidas com fornecedores. 3 lojas fechadas com prejuízo de 1.200.000. Salários atrasados. Contas vencidas. Edilene levantou. Você não tem o direito... Tenho todo o direito quando você usa mentiras para diminuir os outros. Olhei para Larissa. Quando você envenena a cabeça da minha filha, fazendo ela acreditar que eu não valho nada porque não ostento, porque não viajo para Paris, porque não uso roupa de grife. Coloquei o último documento. Seu apartamento? Alugado, com 2 meses de atraso. Seu carro? Leasing com 78.000 reais de dívida. Suas roupas? Parceladas em cartões de crédito que somam 120 reais. 000 de dívida rotativa. Cada palavra era uma bomba explodindo. Você não é rica, Edilene. Você está falida, sobrevivendo de aparências, cobrando juros de agiota do próprio filho para manter uma fachada que está desmoronando. Ela ficou branca, depois vermelha. As mãos tremiam. Como você ousa? Ouso porque é verdade. Minha voz subiu pela primeira vez. Você passou anos me chamando de simples, de dependente, de inferior. Você fez minha filha ter vergonha de mim. E tudo isso baseado numa mentira. Olhei para cada pessoa na mesa. Eu não herdei nada, não fingi nada, não devo nada. Cada centavo que tenho conquistei honestamente. Cada tijolo da minha vida coloquei com minhas próprias mãos. E isso, Edilene, é mais do que você pode dizer de si mesma. O silêncio era ensurdecedor. Edilene pegou a bolsa, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Pode ir. Abri caminho. Ela saiu, bateu a porta com força. E eu? Eu sentei de volta. Olhei para Larissa. Agora você sabe quem realmente conquistou tudo sozinha. Depois que Edilene saiu, o silêncio na sala pesava como chumbo. Caio e Júlia olhavam para mim com olhos arregalados, tentando processar tudo que tinham acabado de ouvir. Fábio estava pálido, com as mãos apoiadas na mesa, encarando os documentos espalhados como se fossem provas de um crime. E Larissa? Minha filha estava desmoronando na cadeira, soluçando baixinho, as mãos cobrindo o rosto. Vó. Júlia foi a primeira a quebrar o silêncio. Sua voz fina tremeu. Você sempre pagou tudo pra gente? Olhei pra minha netinha. 12 anos, olhos castanhos cheios de confusão. Sim, meu amor, eu ajudava. Mas por quê? A gente nem te visitava direito. As lágrimas começaram a escorrer pelo rostinho dela. Aquilo me partiu. Me ajoelhei na frente dela, segurei suas mãozinhas. Porque eu amo vocês. E porque às vezes a gente dá sem esperar nada em troca. Mas existe uma diferença entre dar com amor e ser tratada como invisível. Caio, mais velho, mais calado, finalmente falou, a voz engrossando, quase de homem. A vovó Edilene mentiu para todo mundo? Fábio respondeu antes de mim, a voz carregada de vergonha. Sim, filho, ela mentiu. Ele olhou para mim, os olhos marejados. Dona Beatriz, eu não sabia. Juro por Deus que não sabia que minha mãe estava nessa situação. Ela sempre pareceu tão... perfeita? Completei, sem maldade. Sentei de volta na minha cadeira. Aparências enganam, Fábio. Sua mãe construiu uma imagem tão sólida que nem você percebeu as rachaduras. Eu sinto muito. Ele abaixou a cabeça.
pelo jeito que ela tratou a senhora, pelas coisas que disse. Eu deveria ter defendido você, mas eu acreditei também. Não precisa pedir desculpas pelas atitudes dela. Servi café para todo mundo, o ritual me acalmando. Cada um é responsável pelos próprios atos. Larissa finalmente levantou o rosto. Os olhos inchados, a maquiagem toda borrada. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Mãe, a voz dela saiu quebrada. 847 mil reais. Sim, eu nunca parei para pensar, nunca perguntei de onde vinha o dinheiro. Só aceitava. Mais lágrimas. Como eu pude ser tão egoísta, tão cega? Respirei fundo. Aquele era o momento que eu tinha ensaiado mentalmente centenas de vezes. Podia escolher destruí-la, jogar mais sal na ferida. Fazer ela sentir toda a dor que eu senti. Mas não era isso que eu queria. Nunca foi. Porque eu te acostumei mal, Larissa. Minha voz saiu cansada, mas não cruel. Eu te protegi de tudo, te dei tudo, e no processo te ensinei que você não precisava lutar por nada. Que as coisas simplesmente aconteciam. Não, a culpa é minha, só minha. Ela se levantou, veio até mim. Ajoelhou na minha frente, como fazia quando era criança. Mãe, eu fui terrível com você. Disse coisas horríveis. Te comparei, te diminuí, te tratei como se você não valesse nada. E você deu tudo por mim. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. E você é minha filha. Eu faria tudo de novo, mas não da mesma forma. Como assim? Não quero seu dinheiro de volta, Larissa. Nunca quis, mas quero uma coisa. Fiz ela me olhar nos olhos. Quero que você cresça, que amadureça, que aprenda a viver com o dinheiro que você e o Fábio ganham, não com o meu. A gente vai aprender, Dona Beatriz. Fábio se aproximou também. Eu prometo. Vamos cortar gastos, reorganizar as finanças, viver dentro das nossas possibilidades. E tem outra coisa. Levantei, fui até a cozinha, trouxe mais uma folha. Esse aqui é um contrato de trabalho. Quero você trabalhando comigo na distribuidora. Larissa pegou o papel, leu. R$ 4.800 por mês. Gerente de vendas? Sim. Você tem MBA, tem experiência, tem capacidade. Está na hora de usar tudo isso para construir algo real. Não para ficar dependendo de ninguém. Cruzei os braços. Você vai aprender como funciona o negócio. Como eu transformei aquela papelaria quebrada numa distribuidora que fatura bem. Vai suar, vai cansar. Vai entender na pele o que significa conquistar algo sozinha. Mãe, eu aceito. Ela nem pensou 2 vezes. Quando começo? Segunda-feira, 7h30 da manhã. Fábio sorriu pela primeira vez na noite. Ela nunca acordou 7h30 na vida. Pois vai aprender. Olhei para o meu genro. E você, Fábio? Aquela promoção que estava esperando saiu? Saiu, mais 1.200 aules no salário. Começa mês que vem. Ótimo. Então vocês vão ter somando quase 11.000 reais por mês. Dá para viver bem com isso. Não luxuosamente, mas dignamente. É só questão de prioridades. Larissa assentiu, limpando as lágrimas. A gente vai conseguir, eu prometo. E eu vou ajudar vocês a organizar as finanças. Peguei meu caderninho, aquele que eu usava há anos. Vamos sentar, fazer planilha, cortar o que é desnecessário. Academia, cara? Cancela. Troca por caminhada no parque, restaurante toda semana? Acaba. Aprende a cozinhar em casa. Escola muito acima da realidade? Procura uma boa, mas mais acessível. E a dívida? Os 18.000 que a gente ainda deve? Fábio perguntou. Suspirei. Vou ajudar vocês a negociar, parcelar sem juros abusivos, mas vocês que vão pagar, cada centavo, com o suor de vocês. Obrigado, vó. Caio se levantou, veio me abraçar. E logo Júlia estava ali também, os dois me apertando. A gente te ama e sente muito por tudo. Meu coração, aquele coração cansado e machucado, começou a se aquecer de novo.
Ficamos até mais tarde conversando. Fiz mais café. Larissa me ajudou a lavar a louça, coisa que ela não fazia há anos quando vinha aqui. Fábio arrumou aquela cadeira da sala que estava bamba. Os meninos me mostraram as notas da escola, me contaram sobre os professores, sobre os sonhos. E aos poucos, muito devagar, a família começou a se reconectar. Não como era antes, porque o antes estava quebrado, mas como algo novo, mais honesto, mais real. Quando eles foram embora, já passava das 11. Larissa foi a última a sair. Parou na porta, me olhou com aqueles olhos que eu conhecia desde que ela era bebê. Mãe, você me deu a maior lição da minha vida hoje. Qual? Que dignidade não se compra, se constrói. Ela me abraçou forte. E que a mulher mais forte que eu conheço sempre esteve na minha frente. Eu só estava olhando para o lugar errado. Depois que a porta fechou, sentei no sofá. A casa estava em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente. Não era vazio. Era paz. Olhei para os documentos ainda espalhados na mesa. Aqueles números que contavam minha história. Uma história de sacrifício, sim, mas também de força, de resiliência, de amor verdadeiro. Aquele que dá sem esperar, mas que também sabe quando parar. Peguei meu celular. Teresa tinha mandado mensagem. E aí? Como foi? Sorri digitando a resposta. Acabou e recomeçou. Porque era isso, um fim e um começo. O fim da invisibilidade. O começo do respeito. 6 meses depois, eu estava na distribuidora quando a Larissa entrou correndo, ofegante, com uma pasta na mão. Mãe, fechei o contrato com a rede de escolas do ABC. 15 mil reais em material. É o maior da minha vida. O orgulho que senti naquele momento não tinha preço. Não pelo dinheiro. Mas porque ela tinha conseguido, com o esforço dela, com o conhecimento que eu tinha passado. Sabia que você conseguia. Ela me abraçou ali mesmo, no meio do depósito, entre caixas de caderno e pilhas de papel. E eu entendi. Às vezes, a melhor herança que podemos deixar não é dinheiro. É exemplo, é dignidade, é ensinar que todo mundo tem a capacidade de conquistar. Só precisa de coragem para tentar. Epílogo. Quando a base se move 1 ano e meio depois daquele jantar que mudou tudo, acordei num sábado de sol com uma sensação estranha no peito. Não era ruim, era diferente. Como se algo tivesse se ajeitado no lugar depois de anos desencaixado. Levantei, fiz meu café preto de sempre, sentei na varanda com meu caderninho, aquele velho companheiro de todas as batalhas. Mas hoje não abri para fazer contas. Abri para escrever. Escrevi tudo, desde o jantar fatídico até aquele momento. Cada dor, cada decisão, cada lágrima, cada vitória. Quando terminei, eram 12 páginas. Minha história. Crua, verdadeira. O portão se abriu. Eram 10 da manhã. Larissa entrou com uma sacola de pão quentinho da padaria. Nossa tradição de sábado que ela tinha resgatado há alguns meses. Bom dia, mãe. Ela me beijou a testa, como fazia quando criança. Trouxe pão francês, broa de milho e aqueles sonhos que você adora. Gastou demais. 23 reais. Tá no orçamento. Ela sorriu com orgulho genuíno. Aliás, esse mês a gente conseguiu guardar $800 na poupança. 800 reais. Pode parecer pouco para alguns, mas para quem estava afogada em quase 19 mil de dívidas 1 ano atrás, era uma fortuna. Era a prova de que ela tinha aprendido. E as dívidas? Faltam só 2.100 reais, quitamos em março. Ela serviu o café, se sentou comigo. Mãe, eu queria falar uma coisa. Meu coração apertou por reflexo. Fala. O Fábio conseguiu um emprego novo. Salário maior. 9.200 reais. Ela segurou minha mão. E a gente decidiu que quando quitar as dívidas, vamos começar a te pagar de volta. Não tudo, porque seria impossível, mas pelo menos uma parte. 200 reais por mês. É o que a gente consegue tirar sem comprometer o orçamento. Meus olhos arderam. Larissa, eu já disse que não quero.
Mas eu quero, mãe. Eu preciso. A voz dela tremeu. Não pelo dinheiro, mas porque preciso mostrar para mim mesma que eu cresci, que eu aprendi. Que eu não sou mais aquela mulher egoísta que só recebia e nunca dava nada em troca. Não consegui segurar. As lágrimas vieram, e ela chorou comigo, ali na varanda, abraçadas, enquanto o café esfriava e o pão quentinho perfumava o ar. Você não precisa me pagar, filha. Você já me pagou. Como? Reconhecendo, mudando, crescendo. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Mais tarde, Fábio chegou com Caio e Júlia. Os meninos estavam diferentes também. Caio tinha conseguido uma bolsa de monitoria na escola nova, mais simples, mas excelente, que reduzia a mensalidade em 30%. Júlia tinha voltado para o balé, mas agora num projeto social da prefeitura que custava 50 hards por mês. Vó, olha, Júlia me mostrou o celular. Uma foto dela com outras meninas, todas de colã. A gente vai fazer uma apresentação no Teatro Municipal em junho. Você vai? Claro que vou, meu amor. Primeira fila. E eu, vó, passei em segundo lugar no concurso de redação da escola. Caio me entregou um certificado. Escrevi sobre você. Peguei o papel com mãos trêmulas. Li em silêncio. Minha avó Beatriz me ensinou que força não é nunca cair. É levantar quantas vezes for necessário. Ela perdeu meu avô cedo, mas não desistiu. Construiu um negócio, criou minha mãe sozinha e mesmo quando foi desrespeitada, não perdeu a dignidade. Hoje entendo que heróis não usam capa. Usam avental, dirigem caminhão de entrega e às vezes têm cabelos grisalhos e mãos calejadas. Minha avó é minha heroína. Não consegui terminar de ler. Abracei meu neto tão forte que ele riu, meio sem graça, mas retribuiu o abraço. Passou a tarde, vó. Tá me esmagando. Deixa eu esmagar um pouquinho mais. Fábio se aproximou, sério. Dona Beatriz, eu também preciso te falar uma coisa. Fala, filho. Cortei relações com minha mãe. O silêncio foi instantâneo. Até as crianças pararam de mexer no celular. Como assim? Perguntei. Depois daquele jantar, tentei conversar com ela várias vezes. Pedi para ela admitir que mentiu, que errou, que precisava de ajuda. Ele suspirou fundo. Mas ela não muda. Continua na mesma. Gastando o que não tem, fingindo uma vida que não existe, cobrando juros de mim. Juros, Dona Beatriz, da própria mãe. E como você está com isso? Triste, mas aliviado. Ele olhou para Larissa, depois para mim. Percebi que a gente não precisa aceitar comportamento tóxico só porque é família. Família de verdade é respeito, é apoio real. É você que acolheu a gente mesmo quando a Larissa te magoou. Larissa segurou a mão dele. A gente tentou ajudar a Edilene. Oferecemos pagar um psicólogo, reorganizar as finanças dela. Mas ela se recusou. Disse que está tudo sob controle. Enquanto afunda cada vez mais, Fábio completou. Senti uma pontada de pena. Por mais que a Edilene tivesse me machucado, ela era uma mulher perdida nas próprias mentiras, presa numa prisão que ela mesma construiu. E os meninos? Como lidaram com isso? Caio respondeu. A gente entendeu, vó. A vovó Edilene não era legal com a gente de verdade. Ela dava presente caro, mas nunca perguntava como a gente estava. Não sabia nossas matérias favoritas, nossos amigos, nossos sonhos. Ele deu de ombros. Presente não substitui presença. E daquelas bocas de 15 anos saiu uma sabedoria que muitos adultos não têm. Vocês estão crescendo rápido demais. É que a gente teve um exemplo bom, Júlia respondeu sorrindo. Passamos a tarde juntos. Almoçamos macarronada. Eu ensinei a Larissa a fazer molho do zero. Jogamos banco imobiliário. Júlia ganhou, como sempre. Conversamos sobre tudo e sobre nada. E quando eles foram embora, já no finalzinho da tarde, fiquei na porta acenando até o carro sumir na esquina. Voltei para a varanda. Peguei meu caderninho de novo, fui na última página e escrevi. Eles achavam que eu era invisível, mas eu era a base de tudo. E quando a base se move, tudo desmorona. Não para destruir, mas para reconstruir. Mais forte, mais verdadeiro, mais digno. Fechei o caderno.
A vida não tinha ficado perfeita, ainda havia contas para pagar, desafios pela frente, cicatrizes que ainda doíam. Mas havia algo novo também: respeito, reconhecimento. Amor verdadeiro, não aquele amor de palavras vazias, mas aquele que se prova em ações. A distribuidora estava crescendo. Larissa tinha se tornado uma vendedora excelente, melhor até que eu esperava. Já falávamos em abrir uma filial. Meus cabelos continuavam grisalhos, minhas mãos calejadas, minha casa simples. Mas eu não precisava de mais nada, porque eu tinha algo que dinheiro nenhum compra: dignidade, e uma família que finalmente enxergava meu valor. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem de Larissa. Mãe, obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me ensinar, mesmo quando doeu. Obrigada por ser a mulher mais forte que eu conheço. Te amo, de verdade. Respondi apenas: te amo também, filha, sempre. E dormi em paz. Porque às vezes, a maior vitória não é nunca cair, é levantar, ensinar outros a levantar e assistir com orgulho silencioso enquanto eles finalmente aprendem a caminhar sozinhos, com as próprias pernas, com a própria força, com a dignidade que você ensinou. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais de superação, dignidade e amor verdadeiro. Porque todos nós temos uma Beatriz dentro de nós. Só precisamos ter coragem de deixá-la aparecer.